paz do Senhor a todos aqui da igreja, aqui também no Facebook. Hoje é culto de ensino. O Jonatas vai trazer a palavra, o pastor. E nós vamos falar sobre depressão. Vamos falar sobre esse assunto e você também quiser comentar, falar, você coloca aí, ó. Escreve alguma coisa, você vai participar do vídeo. E vai chegando aí, compartilha, abre sala, abre uma sala. Para que os seus amigos também vejam o culto. Sejam todos muito bem-vindos. Eu cheia bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Em Canápolis está um frio, você está vendo essa roupinha aqui, desse moletom. Esfriou, né? Por nós, em vão outrora, ele derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo, vai mostrar pra todos os seus inimigos que ele sempre esteve contigo, e todos irão te olhar e vão dizer: A paz do Senhor, boa noite para todo mundo, para você que está chegando aí agora. A gente já vai começar o nosso culto desta quinta-feira, hoje com um tema bem interessante, um tema bacana, que vem muito a calhar, né, com o que nós estamos passando, pandemia, isolamento. Hoje nós vamos falar sobre depressão, tá bom? E vamos esperar chegar mais pessoas, que daqui a pouco eu quero a interação de cada um de vocês, tá bom? Em algumas perguntinhas aí que eu vou fazer, tá bom? Boa noite aí, Igreja de Deus em Sanclerlândia, pessoal aí, Aline, pessoal aí do Bispo Otair, tá bom? Boa noite, Ronaldo, também aqui de Canápolis, seja bem-vindo. Nós vamos discutir esse assunto. Nós não somos psicólogos, mas a gente vai trazer a luz da palavra, a luz da Bíblia, sobre esse assunto tão interessante, depressão, tá bom? Daqui a pouquinho a gente começa. mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em outrora. Ele derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo, vai mostrar pra todos seus inimigos que ele sempre esteve contigo, e todos irão te olhar e vão dizer: É isso aí, nosso horário chegou. Seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo a esse lugar que nós temos feito Casa de Deus aqui durante esses mais de 90 dias, né? Hoje, Já? 90 dias? Hoje já é dia 18, né? Dia 15 fez 90 dias, então hoje 93 dias que nós estamos de templo fechado. Mas aqui na nossa casa, como na sua casa, você tem feito um templo do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, pedir a Pâmela para estar orando, porque depois na hora da palavra ela vai sair. O Joaquim está acordado hoje, então não se admirem se ele aparecer por aqui durante a nossa transmissão, tá bom? Faça como a Pâmela falou, vai compartilhando a sala de vídeo, tá? Hoje é um tema muito interessante, respostas bíblicas à depressão.
tá bom? E eu quero a sua interação já já. Mas vamos primeiro orar, vamos falar com Deus. Vamos orar? Paizinho querido, nós estamos aqui mais uma noite, fazendo esse culto, Pai. E que seja uma bênção, Pai, na vida daqueles que estão nos vendo, ouvindo e também nas nossas vidas. Que também venha trazer refrigério para nós, que o Espírito Santo de Deus Consolador, Pai, possa agir, Pai, nas nossas vidas, nesses dias tão difíceis, Pai, que nosso país está vivendo. O mundo, mas nosso país também com crise política. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor olhe por essa nação, que traga arrependimento aos corações, para que nós possamos alcançar o favor de Deus. É sobre esse tema, Pai, que vai ser falado hoje, sobre a depressão, que é o mal do século. Que o Senhor, Pai, que nós possamos ser ensinados à luz das Tuas palavras. Que Deus cure as nossas emoções, porque elas precisam ser curadas, Pai, e que nós possamos olhar para Ti, encontrar em Jesus o verdadeiro contentamento das nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Fala conosco, Pai, abençoa aqueles que estão nos ouvindo e que chegue até muitos lugares essa palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, agradecidos. Amém, né? Paz do Senhor, Daniel, Bianchi, a Débora também, ali da cidade de Uberlândia, tá bom? Aos amigos da Pamela, aqui também no Facebook dela, a paz do Senhor a cada um de vocês, né? Eu não gosto quando eu corto o cabelo, né? Quando faço a barba, parece que eu tô mais gordo ainda, né? Mas é a realidade aí dessa pandemia, desse isolamento. Quem não engordou? Dá um testemunho aí, né? Quero ver. Quem tá magrinho ainda, né? Queridos, eu quero ler com você, pra gente começar. Oi, Jaelson, paz do Senhor. Tá sumido, irmãozinho. Tá sumido, né? Quero ler com você Salmos 79, versículo 13. Salmos de número 79, versículo 13. Diz assim: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Amém? Hoje um tema muito legal, um tema que está dentro dos nossos estudos desde da última quinta-feira de maio, onde nós temos falado sobre conflitos, de onde vêm os conflitos, por que a pastora passa por conflitos, por que eu passo por conflito, você também. Será que você tem conflitos na sua vida, né? E hoje nós vamos falar sobre depressão, um pouquinho, né? Esse assunto é um assunto vasto, um assunto que a nossa igreja aqui em Canápolis trabalhou no ano passado, no mês de setembro, no Setembro Amarelo, foi muito bem trabalhado. Mas eu quero já fazer uma pergunta para você, e para você digitar e para você interagir conosco. O que é depressão? Né? Eu quero que você pense aí. Quero que você escreva a sua resposta, que você não vai lá no Google pesquisar, que você não saia da live, continua na live com a gente aí e dê a sua opinião. O que é depressão? Né? Vai ser um dos temas que nós vamos, respostas que nós vamos estar abordando nesta noite, uma das perguntas, né? O que é a depressão? Eu quero que você responda. A Pamela vai falar daqui a pouquinho também, vai estar dando um testemunho breve sobre a vida dela, né? E nós vamos cantar ao Senhor. Enquanto isso eu vou deixar a Pamela falar aqui, porque eu vou procurar os louvores pra gente cantar. Hoje a gente vai cantar com playback de novo, né? E a gente vai... Se a Pamela tiver algum louvor aí em mente, me ajuda aí, né? Porque não deu tempo de eu pesquisar antes aqui, tentando fazer o Joaquim dormir, e o Joaquim não dormiu, me enganou, né? Então vamos lá, eu quero que você participe com a gente. O que é depressão? Né? E você vai estar escrevendo aí, a gente vai estar lendo aqui, compartilhando e fazendo esse bate-papo que a gente quer fazer nas quintas-feiras, tá bom? Essa interação entre você e internauta na sua casa e nós aqui na nossa casa, tá bom? Eu quero falar, é breve, rapidinho, se der para ser rapidinho, né? Sobre esse assunto.
E talvez tem gente que tá, tipo, muito triste, que tá passando depressão, ficando muito em casa, com uma sobrecarga emocional. Mas quando eu passei por isso, eu ouvi muito as pregações de uma missionária chamada Edmeia Williams. E além de missionária, né, de pregadora, ela é psicóloga também. E ela falando sobre isso à luz da Bíblia e também com o entendimento que ela tem, e ela falando sobre o que traz isso é o acúmulo de frustrações. Vem acumulando, frustra uma, frustra duas, frustra três, e você vai tentando, porque os nossos sonhos se frustram, os de Deus não, os planos dele não, mas os nossos sim. E talvez na nossa caminhada da nossa vida, a gente cria expectativas em relação a várias coisas. E às vezes a gente vai se perdendo, vai olhando, esquecendo de olhar para quem nós devemos. E não supre as nossas expectativas. Nós vamos nos frustrando, porque nós vamos lutando e vamos vendo, poxa, e isso vai causando neurose e esse excesso vai sucumbir numa depressão. Pessoas de Deus não têm depressão. Gente. Será? Isso aí já... Nós vamos falar sobre isso também, né? É claro que a gente... Deixa eu dizer uma coisa. Os filhos de Deus adoecem, os filhos de Deus têm câncer, os filhos de Deus perdem entes queridos, os filhos de Deus sofrem. Todo tipo de coisa. Claro que nós passamos por Jesus, é diferente. E nós não ficamos nessa situação eternamente. Né? Você não vai ficar com... Deus não quer que você lá morra de depressão, não é isso. Mas quando você passar por isso, você entender que, segundo o que eu vi também, que eu fui buscar aprender sobre isso, porque o psicólogo ele vai entender e vai te ajudar em alguns aspectos, mas quem cura a nossa alma é só Jesus. Não tem jeito, né? Quem vai curar as nossas emoções é o Senhor. Amém. Né? É Deus. Então, se for para fazer assim um resumo disso tudo, então se você tá aí com um acúmulo de frustrações, você já fica esperto. Que isso pode acarretar uma depressão. E também cuidado com as nossas expectativas, né? Sobre a igreja. Eu tô falando para a liderança, né? A liderança às vezes se cobra muito, a igreja não cresce, a culpa é minha, e não sei o que, isso, e esse povo é assim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque é a obra do Senhor, e Ele que dá o crescimento, né? Mas o João tá mandando parar, porque senão eu prego. Não. Tô brincando, mas é porque foi só uma palavrinha mesmo. Agora a gente vai louvar. Mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, fica aí, não sai não. Vamos cantar, né? Vamos louvar. Como eu falei, hoje a gente vai estar louvando com playback. Vamos cantar a canção Eu Cuido de Ti. Já que a gente está falando dessa questão de depressão, eu acho que nós devemos nos sentir a cada dia mais cuidados pelo Senhor. Quero mandar um abraço para o pastor Aquiles, para sua esposa Poliana, as meninas ali, né? O pessoal da Igreja Pentecostal Formosa, Irmã Moça, João, Elsomar, Iris, todo mundo que está ouvindo o nosso programa e participando com a gente do programa. Ó, tô achando que eu tô na rádio, né? Ouvindo o nosso culto e participando com a gente, né? Então que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, tá bom? Abençoar a sua família, abençoar você, tá bom? Vamos cantar? Vamos. Né, o Joaquim apareceu aqui, a Pâmela vai dar uma conversadinha com ele ali, mas eu preciso da Pâmela. Eu sozinho para cantar, ainda mais com playback, piorou ainda, né? Um abraço, paz do Senhor, irmão Ariel, né? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. A gente tem aqui uma participação, né, do Ronaldo. Ronaldo é esposo da Roberta. Ele está dando uma sugestão para a próxima semana, para a gente falar sobre o papel da igreja nesse momento da pandemia. Podemos sim, podemos trabalhar isso, né? E todas e como a fé fez a diferença na vida de cada um. Podemos falar sim.
né? E a gente justamente está trabalhando sobre esse tema, conflitos, porque já imaginou? Pandemia, isolados, muitos sem emprego, muitos onde a rotina de dentro de casa mudou totalmente, aconteceu uma desordem dentro de casa, né? Então aí nós falamos semana passada sobre medo, sobre ansiedade e hoje falando sobre depressão. Lógico, tanto a Pâmela quanto eu tratando isto em respostas com bases bíblicas, porque nós não somos psicólogos, nós somos pastores. Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? O que a palavra de Deus nos ensinou sobre os conflitos? O que a palavra do Senhor nos ensinou sobre medo, ansiedade? O que a palavra do Senhor vai nos ensinar hoje sobre a depressão? Tá bom? Vamos cantar então, Eu Cuido de Ti, e aí depois a gente já volta com outros louvores, tá? Deus te abençoe. Se a gente errar, desculpa, porque é playback.
falando, não é a Pâmela, não sou eu, né? Nós como os pastores, sim, nós temos uma responsabilidade de cuidar das ovelhas. Mas aqui é o Senhor dizendo que cuida de nós. Chega para cá um pouquinho. O Senhor cuida de nós, o Senhor está olhando para cada um de nós, mesmo nessa dificuldade que você passa, que eu passo, que a nossa sociedade está passando, o Senhor está cuidando, tá bom? E eu quero a sua participação, tá? Eu quero que você comente aí o que é depressão. O que é depressão, né? E eu quero que também aqueles que já passaram por depressão, que possa colocar aí também, ó, já passei por depressão. Talvez não precisa colocar aí todo o testemunho, né, que você passou por um processo de depressão, mas você se manifesta, olha, eu já passei por depressão é isso, é aquilo, foi ruim, foi péssimo, foi bom, né, mas acredito que bom não é, tá bom? Então eu quero ouvir você, eu quero a sua interação, você aí do Face da Pâmela, você aqui do Face da igreja, você aí também do meu Face, porque eu estou compartilhando essa live, que você possa aí, possa interagir com a gente, tá bom? Possa estar participando e nós vamos hoje tratar sobre respostas bíblicas sobre a depressão, tá? E é um assunto muito interessante, porque é um assunto que eu acredito que muitos estão passando por um período de depressão, principalmente, né, nesse momento de caos, nesse momento de pandemia, tá bom? Vamos louvar a moça, irmã moça, mocinha, né? Pediu ousado amor. Nós vamos estar cantando esse louvor e enquanto nós cantamos esse louvor, que você ore, que cada palavra cantada seja uma realidade sobre a sua vida, tá bom? Seja uma realidade dentro do seu coração. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O amor de Deus é tremendo. O amor de Deus é tão forte. Que nos tira o medo, que nos tira a ansiedade, nos faz caminhar junto com Ele. Amém? Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Mesmo assim se
as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso mudá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Tem mais algum pedido aí para nós cantarmos? Né? Se você tiver algum pedido, coloque aí, escreva, participa com a gente. Né? Eu quero que você participe. Quero que você primeiro responda o que é depressão. Né? É o tema desta noite. Mas o que é? O que é essa depressão que tantos falam, principalmente aí de 15 anos para cá, 20 anos para cá, né? E muito mais agora, né? De 1995, né? O que é depressão? Por que tantos jovens estão usando essa palavra? Por que tanto se morre em decorrência da depressão? Você já teve depressão? Quero que você participe, tá? Quero que você esteja participando conosco aí, dando a sua opinião, que você esteja interagindo conosco para que o nosso culto desta noite seja bem bacana, tá bom? Abra a sala de vídeo, compartilha aí com a gente, para a gente estar adorando o nome do Senhor juntos, para a gente estar louvando o nome do Senhor juntos aqui nesta noite, tá bom? Deus possa abençoar a sua vida. Boa noite, Lorena, a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa também estar abençoando você, Diogo. Deus possa também estar abençoando o seu lar e toda a sua família. Tá? Glória a Deus por isso. 8 horas agora, 9 minutinhos. Nós vamos ainda cantar mais alguns louvores, né? E que Deus possa continuar falando aos nossos corações, tá? Do violão, eu quero cantar um pedacinho dessa música, Vasos Quebrados, Sublime Graça, do Hillsong em português. Essa letra é tão... cabe tanto no dia de hoje, falando sobre o que nós estamos falando, e eu queria cantar com vocês. Em pedaços minha alma estava, por sua graça refeito sou, sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime
doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida ele entregou. Sublime graça. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Amém. Amém, glória a Deus, né? Você que está chegando agora, bem-vindo. Nós já vamos para a palavra porque hoje é um assunto interessante, um assunto vasto, né? Igual eu falei, a gente não vai conseguir esgotar esse assunto hoje, né? Mas nós vamos trazer sempre essa proposta, né, bíblica de respostas, respondendo biblicamente, né, sobre os conflitos que nós passamos, as dificuldades, o porquê de tudo isso, né? E a gente já tem uma participação aqui da Isabela, né? Daqui a pouquinho a gente dá uma olhadinha. Você que já está aí pode ler, né? Eu vou estar lendo porque depois esse vídeo, essa live é gravada no YouTube e mandada para os irmãos que não têm Facebook. Então, para eles saberem o que a Isabela comentou, eu vou estar lendo, tá bom? Eu quero que você participe. Se você tem uma opinião diferente da Isabela, que você possa estar participando com a gente aqui, tá? O que é depressão? Você já passou por isso? Conhece alguém da família? Conhece alguém dentro da sua casa? Né? E que Deus possa nos ajudar biblicamente a responder, tá? Muito boa noite para você que está aí. A graça e a paz do Senhor seja derramada e seja estendida sobre a sua vida, tá? Depressão, né? A Pâmela falou do negócio. O crente, né, pode passar por depressão, né? O que vocês acham? O cristão, ele pode entrar nessa de depressão? O cristão verdadeiro lá, vamos falar cristão verdadeiro, porque tem vários tipos de cristãos, né? Mas o cristão verdadeiro, ele pode entrar nesse período de depressão sobre a vida dele, né? Fica mais essa pergunta para você aí, para você ficar pensando aí, matutando, e que você possa responder, tá? Isabela falou assim, olha, eu digo que é quando a alma adoece. Ainda que esteja tudo bem ao redor, por dentro não está nada bem. Às vezes não tem um motivo, tudo dói, tudo machuca, tudo amedronta. Você se sente insuficiente, incapaz, um dia está bem, sorrindo, no outro a dor, a tristeza bate na porta e você não quer sair da cama. Rouba seus planos, sonhos e acaba com a sua saúde mental e até física também. Mas é muito complexo dizer, porque cada um, né, sente e reage de uma forma. Tem uma historinha, né? Tem uma historinha interessante. O seu Zé estava muito doente, né? O seu Zé muito doente. O seu Zé já não comia mais. Seu Zé estava emagrecendo, né? E a sua esposa, a dona Carmelita, né, estava preocupada com tudo isso, né? E eles eram cristãos, mas seu Zé já não tinha alegria nenhuma mais. Seu Zé já não cantava, seu Zé não saía mais para trabalhar, né? E a dona Carmelita ficou preocupada porque ela ouviu falar dessa tal de depressão, né?
E a dona Carmelita falou assim: quer saber de uma coisa, Zé? Vamos lá na casa do pastor. Vamos lá que o pastor vai orar por nós, que o pastor vai impor a mão dele, vai nos ungir, que o pastor vai fazer uma oração poderosa, Zé. Vamos lá, Zé. Mas seu Zé não queria ir, né? Seu Zé não conseguia sair de casa. Mas até que enfim, certo dia a dona Carmelita conseguiu arrastar seu Zé, né? E foi os dois lá na casa do pastor. Chegaram na casa do pastor, bateram palma uma vez, nada, bateram palma de novo, até que a esposa do pastor saiu lá de dentro, né, abatida, né, um semblante de cansaço. Aí a dona Carmelita do portão falou: ô, fulana, né, nós viemos aqui pro pastor orar por nós. A gente ouviu falar de uma tal de depressão, o Zé tá muito ruim. O Zé não quer comer, o Zé não sai de casa, o Zé tá triste. A gente veio aqui pro pastor ler a Bíblia com a gente, dar conselhos, orar por nós, para que esse mal seja repreendido. A esposa do pastor olhou para a dona Carmelita, para o seu Zé, e falou: não, vocês voltam outro dia. O pastor hoje está muito mal, ele está com depressão, né? Moral da história, né? Um dos pontos que nós vamos abordar aqui: o cristão, ele passa sim por problemas e ele pode sim entrar num quadro de depressão, né? Uma das coisas que foi falado aí no comentário da Isabela, e a irmã Raquel também participou, já a gente lê aqui também: cada pessoa, ninguém vai reagir do mesmo jeito que a outra pessoa. Fulano A vai reagir de um jeito à depressão, fulano B de outro jeito. Cada pessoa reage de uma maneira em relação à depressão. Não existem duas pessoas que reajam à depressão da mesma maneira. Sabe por quê? Nós vamos falar biblicamente, mas vamos dar essa introdução desse conteúdo, desse conceito do que é a depressão. A depressão, ela abrange uma variedade de sintomas que diferem em gravidade, frequência, duração, direção, origem. E entre os sinais da depressão, só quem já passou por isso sabe do que eu vou estar falando aqui agora. As pessoas reagem ficando triste, uma tristeza profunda, nada mais alegra, como você viu aí no comentário da Isabela, e ela fala isso de próprio entendimento, né? Pois passou por isso, ainda passa e ainda luta contra isso. Ela falou que a alma dói, né? Pode estar tudo bem ao redor, mas por dentro não está nada bem. Então é uma tristeza profunda. O Elson Mar falou aqui, né, que é um transtorno psiquiátrico. Aí já entra também nesse ramo da psiquiatria e da psicologia. Então, tristeza profunda, dificuldade para agir, para reagir, fadiga, um cansaço geral, uma visão negativa de si mesmo, a perda de espontaneidade. A pessoa não é espontânea mais, ela perde isso. Insônia e dificuldade de concentração, perda de apetite e por aí vai. Mas como eu falei, irmãos, e você, amigo que está nessa live, né? Nós não estamos aqui para clinicar e para diagnosticar ninguém. Nós estamos aqui para dar direcionamento bíblico, respostas bíblicas em decorrência da depressão. A irmã Raquel participou aqui e ela disse o seguinte: eu estou sem óculos, então tem que chegar mais perto do computador. É difícil dizer o que é depressão, mas pelo pouco que já aprendi sobre essa doença, a pessoa tem uma queda, entre aspas, emocionalmente, e isso afeta tudo na vida da pessoa. Sim, também, né? A história que nós contamos, né? Às vezes as pessoas vivem aquela fachada, vivem aquela dureza porque são cristãs, achando que não tem o direito de ter a depressão porque são crentes no Senhor, a fé é maior. E na história que eu contei, o casal que foi pedir oração para o pastor, chegando lá o pastor estava com depressão.
Nós vamos ver dentro da palavra do Senhor homens e mulheres que passaram por momentos de conflito, homens e mulheres que passaram por momentos de tristeza profunda, momentos de fuga, momentos de negação espiritual. E quando o Senhor Jesus, a Bíblia mesmo não tem, você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, do primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo de Apocalipse, não vai existir esse termo depressão discutido, falado, escrito dentro da palavra do Senhor. Mas quando nós olhamos, e se você está com a sua Bíblia, que você seja rápido, quando nós olhamos o Senhor Jesus conversando com os seus discípulos, no capítulo 16 de João, versículo 33, ele fala: olha, estas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, então quando nós entendemos na palavra do Senhor aflições, lógico, a depressão é uma aflição, a ansiedade é uma aflição, o medo, os conflitos que nós passamos, nesse meio louco que está hoje a humanidade, muitos sem emprego, muitos preocupados como sustentar a sua família, e aí a preocupação é tão grande, ela vem arrombando a nossa vida, que as pessoas acabam entrando em depressão, acabam passando por aflições. Mas o Senhor Jesus fala: calma, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outros textos, irmãos, a gente consegue ver quem mais que passou por aflições, por momentos de depressões. A gente vê Jó, a gente vê Elias, a gente vê Moisés, a gente vê Jonas, nós vemos Pedro e muitos outros personagens que passaram por esses momentos de tristeza, de abatimento, de negação, de vontade de fugir, de vontade de largar tudo, né? E eu quero que você participe conosco. Participe também falando quais são as causas da depressão. O que causa? Qual é o start de uma depressão? O que causa depressão na nossa vida? Se você está passando por um momento de depressão hoje, dia 18, o que causou uma depressão na sua vida? O que te levou a ser uma pessoa deprimida? E eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Nós vamos falar um pouquinho sobre Elias. Segundo livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 18. Vamos tirar um tempinho, vamos ler esse assunto. Provavelmente vamos continuar ele semana que vem, tá? Porque não vai dar tempo de eu esgotar tudo o que nós temos preparado para você, para o seu coração nesta noite. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 18. O rei Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como ele tinha matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então teve medo, pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Vocês estão entendendo a complexidade, a amargura da alma que Elias estava, o sentimento que estava na vida de Elias? Elias tinha acabado de desafiar 450 profetas no Monte Carmelo, matou todos eles ao fio da espada. Jezabel ficou sabendo disso, uma rainha má, uma rainha da idolatria, e ela ameaçou Elias. Ela falou: olha, se amanhã a esta hora eu não te matar como você matou os meus profetas, eu não serei rainha mais. Então eu vou fazer isso.
E Elias teve medo. E o interessante que eu quero levar você a pensar, Elias tinha acabado de ver o poder de Deus. Elias tinha acabado de ver a manifestação do Senhor derramando fogo dos céus, consumindo aquele altar, consumindo todos que estavam ali, matando aqueles falsos profetas. Mas Elias, no versículo 3, diz que ele teve medo, ele precisou fugir para salvar a sua vida, e ele pediu a própria morte. Talvez eu estou falando com pessoas que já fez isso, que já chegou no fundo do poço, que já chegou num momento tão difícil, eu quero água, por favor, num momento tão complexo, que ele pediu a morte, e talvez você está pedindo a morte sobre a sua vida. Você está pedindo para o Senhor dar fim a tudo. Meu amado irmão, meu amado jovem, eu quero dizer para você que há esperança na carteira, que há esperança para a sua vida, que há esperança para o seu coração, porque olha só, vamos continuar a história. Então, versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Deus levou a provisão sobre a vida de Elias, mas Elias tornou a dormir. Elias não tinha força para continuar, Elias não tinha ânimo, e é assim que a depressão faz. Ela suga o ânimo, ela suga a força, ela suga a nossa resistência. Versículo 7, então voltou pela segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, Elias vai abrir a alma ao Senhor, vai derramar a sua tristeza ao Senhor. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçavam as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Olha só, olha o Deus falando com Elias, mas Deus não estando naqueles elementos. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio, um murmúrio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele responde pela segunda vez, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho, e procuram tirar minha vida. Talvez você está como Elias. Talvez você olhe ao seu redor nesse momento pandêmico. Você olha ao seu redor e você fala igual o Chapolin Colorado, né? As pessoas falavam para ele, e agora, quem poderá nos defender? Talvez você está assim. O que restou? O que restou de mim? O que restou da sua vida? Talvez a sua família está toda desfacelada. Talvez você está com a vida toda desestruturada. Uma vida complexa, uma vida de dificuldades. Uma vida onde você talvez não está enxergando nem Deus sobre ela. Você está fugindo da presença de Deus. Mas lembra Davi, quando ele escreve o Salmo 139, ele fala, de onde me ausentarei do teu espírito? Não tem como nós nos ausentarmos de Deus. Elias tentou. Elias pediu a morte.
O anjo do Senhor providenciou alimento, ele comeu, voltou a dormir, porque um dos sintomas de depressão é a sonolência em excesso, junto também com aqueles que talvez tenham insônia, né? Por isso que é diferente a reação de cada pessoa para cada pessoa. Elias dormiu, Elias comeu, dormiu, não queria caminhar mais, não queria seguir. O anjo do Senhor apareceu de novo e falou: Elias, come, Elias, bebe, porque você precisa caminhar por muito tempo ainda. Aí Elias caminhou e aquela comida deu uma força para ele, para caminhar 40 dias e 40 noites. Mas Elias se esconde numa caverna, de novo, altos e baixos. E Deus começa a falar com Elias. Deus pergunta: o que você faz aqui? E ali Elias vê terremoto, ali Elias vê vento despedaçando as pedras, ali Elias vê fogo, mas Elias encontra a presença do Senhor num murmúrio tranquilo e suave. E o anjo do Senhor, o próprio Deus, de novo pergunta: o que você faz aqui? E Elias tem as suas justificativas. Quando nós estamos em depressão, quando nós olhamos para nós mesmos, e nós vamos falar daqui a pouquinho quais são as causas da depressão. Por que a gente entra em depressão? Elias se justificou. Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso. Senhor, eu tenho feito a tua obra. Senhor, é só dor de cabeça. Senhor, eu estou vendo os profetas morrerem um por um. Eu fiquei sozinho. E eu precisei fugir para salvar a minha vida. Versículo 15. Então disse o Senhor a Elias: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unja a Azael, o rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E também conservei em Israel, Elias, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. No finalzinho, Deus fala: volta ao teu caminho, você precisa trabalhar, você tem mais o que fazer. E olha, você não está sozinho. Deus dá um renovo a Elias. Eu separei ali em Israel 7.000 que não adoraram a Baal, que são cristãos verdadeiros, que são pessoas que buscam a Deus. E aí a gente vê então essa história de Elias. E a gente já responde aquela questão da pastora Pamela, que ela disse: olha, então, crente entra em depressão? Entra. Crente passa por depressão, sim. O cristão passa por momentos de vales, por momentos de desertos, por momentos tão sombrios. Mas muito melhor passar por esses momentos confiando em Deus, recebendo uma palavra final que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é sempre a palavra final, é sempre a palavra que determina, é sempre a palavra que nos manda, é sempre a palavra que nos exorta, é sempre a palavra que nos encoraja. E Elias recebeu essa palavra: volta, você não está sozinho, você tem que ungir alguns reis, alguns profetas no seu lugar, como foi o caso de Eliseu, né? Mas aí eu quero lançar essa pergunta para você aqui nesta noite: quais as causas da depressão? Primeiramente, vamos lá, 8h39. Primeiramente, nós precisamos desmistificar as causas da depressão. Há muito mito, até mesmo no meio do povo de Deus, muitos mitos colocados ali sobre depressão. Uns falam que é falta de fé, outros falam que é porque o fulano, o ciclano tá em pecado, por isso que ele ficou em depressão. Não é verdade, por exemplo, que a depressão seja resultado de um pecado pessoal ou falta de fé. Não tem nada a ver. E hoje nós estamos trazendo para você respostas bíblicas
dentro da palavra do Senhor sobre a depressão. Porque se nós não formos ensinados, se você não aprender, se eu não estiver disposto a aprender, o mundo vai nos ensinar errado. Um psicólogo que não seja cristão vai te induzir a fazer coisas erradas. Um psiquiatra que não seja um cristão vai te induzir a fazer coisas erradas. E o mundo está cheio de opiniões que vão contra a palavra do Senhor. Também não é verdade que toda depressão é causada pela autopiedade. Aquela pessoa está em depressão porque ela tem pena de si mesmo, ela tem uma comiseração muito grande, tadinha dela, ela se faz de coitadinha. Não! Ou seja, da autopiedade, que seja errado um cristão ter depressão, ou que os estados depressivos possam ser curados através de exercícios espirituais. Isso é mito. Por isso que a gente tem que saber qual psicólogo vai. É um cristão, que seja. Precisa. E junto com o trabalho da psique, da mente, do seu psicológico, precisa haver um trabalho com a sua alma, um trabalho espiritual dentro da palavra do Senhor, dentro da casa de Deus, dentro de uma congregação, dentro de uma igreja local. Nós sabemos, irmãos, e não sei se vai dar tempo de ler, eu quero ler com você, que todos os cristãos, como todo mundo, estão expostos a doenças. Eu lembro quando começou essa pandemia, que resolveu que os templos fechariam, que os pastores não iriam abrir os templos, tendo em vista a contaminação muito alta. Eu vi o comentário de uma pessoa no meu Facebook falando que não, que isso era uma falta de fé tremenda, que o pastor tinha que estar de templo aberto e lá em cima do púlpito, dando exemplo para todo mundo que a fé é forte, que o coronavírus não ia vencer a fé, não ia vencer Deus. Irmãos, quanta besteira, quanta idiotice. Não é pelo fato de sermos cristãos, amados, que nós não padecemos de doenças. A palavra do Senhor, quando Davi escreve um dos salmos que também fala sobre pecado, mas é o Salmos 42. O Salmos 42, a partir do versículo 3 até o versículo 6, olha o que Davi fala. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia, de noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Eu lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Nós passamos por dificuldades, por doenças, por aflições. E a depressão pode ter causas variadas. Ninguém participou aí dizendo qual é a causa da depressão, Gostaria que vocês tivessem dado a opinião de vocês. O que você acha? O que leva uma pessoa a entrar em depressão? O que leva a pessoa a viver uma vida deprimida? Você que está chegando aí agora, que você receba essa palavra do Senhor, que você possa estar participando aqui no Face da Pâmela, no Face da igreja. Daqui a pouquinho a gente está encerrando esse culto. Respostas bíblicas para uma sociedade que está em agonia, para uma sociedade que está vivendo caos. Foi dada uma sugestão para a gente trabalhar um tema aí, a importância da igreja em meio à pandemia. Essa é a importância da igreja. Embora nós estamos de templo fechado, eu acho que já deveria ter aberto os templos há muito tempo, com todas as medidas, com todas as precauções. Contudo, a gente viu que não há como fugir da contaminação.
né? Por mais que templos estão fechados, alguns comércios fechados, os casos vão se multiplicar, os casos vão surgir. Mas o papel da igreja, né, respondendo ao meu amigo Ronaldo, eu não sei se ele está aí ainda ouvindo, mas nós, a igreja do Senhor, independente da denominação, tem um papel fundamental na alma das pessoas em relação à palavra, na fortificação. Em meio a essa pandemia, em confiar no Senhor, em receber um alimento espiritual, em entender o que Deus está fazendo, como Deus está agindo, como Deus vai providenciar o livramento ou não. Porque Deus tudo sabe, Deus tudo pode. E quantas pessoas eu me preocupo, principalmente quando vejo no meu Facebook vários jovens que eu dei aula, jovens que eu conheço, dizendo que a vida está péssima, postando coisas, falando coisas de suicídio, aquela instabilidade, porque é uma instabilidade psicológica, é uma instabilidade mental, que leva sim ao campo do inimigo, Satanás, os demônios agirem e levarem sim a pessoa a tirar a sua própria vida. Devido a essa tristeza profunda, devido a não conhecer o Senhor e Salvador Jesus, devido a não estar forte no Senhor. Elias passou por isso, mas Elias deu ouvido à voz do Senhor. Elias recebeu uma palavra do Senhor, Elias recebeu um incentivo de ir, sair, ainda tinha que trabalhar, e ainda haviam 7.000 que não tinham se dobrado os joelhos diante de Baal. Mas e aqueles que não estão ouvindo? E aqueles que não estão participando das nossas lives aqui? E aqueles que já não vão à igreja mais há 93 dias, estão se afastando do Senhor? Estão dando lugar a Satanás. Satanás está rindo, Satanás está nadando de braçadas nesse meio em que a humanidade vive. Mas as causas da depressão, vamos falar um pouquinho? Primeiro, causas físicas. Cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa foi criado de uma maneira. Cada pessoa tem uma estrutura física de um jeito. Um emocional forte ou fraco. Então a primeira causa da depressão, a primeira causa que as pessoas entram em depressão, ou andam pela depressão, ou já passaram por esse vale tão difícil, são as causas físicas. Pessoas que não dormem direito, pessoas que não fazem exercícios físicos, pessoas que têm efeitos colaterais de determinados medicamentos, que a gente sabe que determinados medicamentos atuam na mente, na liberação de serotonina, nos axiomas aqui do nosso cérebro, nos neurônios, pessoas com doenças ou dietas impróprias. Daí o que Paulo fala? Vamos lá, 1 Coríntios 3:16. Já que é a luz da Bíblia, vamos ler a Bíblia. 1 Coríntios 3:16. O que Paulo dá uma dica para nós? Não sabeis que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Vamos mudar a tradução. Vocês não sabem que vocês são casa de Deus e que eu moro dentro de vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Está falando de nós. Por isso que suicídio é pecado. Por isso que qualquer coisa que nós fazemos que faz mal para nós, um vício, um cigarro, uma bebida alcoólica, drogas, nós estamos destruindo a casa de Deus. Porque o santuário de Deus, que sois vós, que são vocês, é sagrado. Então a primeira causa da depressão é a causa física, é o nosso físico. Nós precisamos saber cuidar bem de nós. Nós precisamos saber nos alimentar bem. Nós precisamos saber que se fumar vai fazer mal para o pulmão, vai fazer mal para o coração. Se usar drogas vai fazer mal para a sua mente, vai fazer mal para o seu corpo, vai te tornar dependente químico. E se você depende de algo, você deixa de lado um dos gominhos lá das ações do Espírito Santo, que é o domínio próprio.
Por isso que é pecado fumar, por isso que é pecado usar drogas, por isso que é pecado você tirar a sua vida. Existem evidências de tipos de depressão que entram dentro da mesma família, dos mesmos membros e podem ter origem genética. Existem estudos sobre isso, né? Existem relatos sobre isso. E nós sabemos que da nossa vida, nós viemos de uma geração adâmica, viemos de Adão, o nosso pai Adão. Então nós somos criados assim como Adão também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que talvez, pelos estudiosos, a depressão ela venha de uma origem genética. Avós depressivos, pais depressivos, filhos depressivos. Existe um homem aqui, deixa eu falar o nome dele, Archibald Hart. Ele sugeriu que a depressão de Elias, logo após o seu encontro com os profetas de Baal, com a ameaça de Jezabel, foi provavelmente um exemplo de depressão pós-adrenalina, né? Ele ficou tão assim lá no Monte Carmelo, a adrenalina subiu tanto, que logo depois vem uma ameaça, logo depois ele recebe aquele choque pós-adrenalina, uma causa fisiológica e que frequentemente acomete pessoas que já experimentaram uma tensão emocional muito grande, muito elevada, e depois ela entra em declínio. Pode ver, será que foi assim com a sua vida? Um momento que você está muito bem, um momento que você está lá em cima, um momento de adrenalina ao máximo. E aí, como a pastora Pamela falou, aí vem um momento de frustração, você não consegue lidar com isso. E aí você entra em depressão. Provavelmente o que aconteceu com Elias. Elias olhou para o lado e falou, mas poxa, sobrou só eu. Tá certo, morreram 450 profetas. Mas agora, profetas falsos, mas sobrou só eu. Então ele estava num êxtase com o Senhor, ele viu fogo descer do céu, mas agora ele entra em declínio, em frustração. Nós temos aqui a opinião da irmã Maria Isabel, ali da cidade de Uberlândia. Ela está dizendo assim, para mim depressão é uma patologia causada por frustrações, realmente, e decepções que a pessoa tem ao longo da vida. Pelo menos no caso da minha mãe foi assim, com a perda do irmãozinho dela, e ainda era bebê, começou a depressão que se desenvolveu ao longo das decepções da vida dela. Causas, aqui causas emocionais, mas causas que começou como causas físicas. Então quais as causas, pastor Jonatas, de uma depressão? Primeiro, causas físicas. Segundo, causas psicológicas. Aí entra o tratamento, você precisa procurar um psicólogo. Eu, como cristão, não posso falar para você que só Jesus vai te curar. Só a igreja basta. Não, precisa de uma pessoa estudada no assunto e que seja principalmente um cristão, um psicólogo cristão. Então, além da causa física, existe a causa psicológica. Estudos, estatísticas assombrosas concluíram que fatores psicológicos de desenvolvimento interpessoal, espiritual e outras influências não físicas são a causa de muitos problemas depressivos. E quando eu falo isso, quem passa por depressão se identifica na hora. Problema de desenvolvimento, problemas interpessoais, problemas espirituais, de ordens espirituais, outras influências que não são influências físicas. E aí vem, dentro desse problema psicológico, como foi o relato da irmã Maria Isabel aqui, falando sobre a depressão, aí vem causas ligadas à própria vida ou à família. Um trauma, algo dentro da sua família, algo que aconteceu no meio da sua família. Vamos lá para o caso de Jó. Jó foi um homem que passou por um momento, um perrengue terrível, uma depressão terrível, a ponto da mulher dele falar, olha, amaldiçoa esse Deus que você serve e pede a morte.
Jó, o que aconteceu com Jó? Simplesmente numa noite só, falando de vidas familiares, né? Ele perde seus 10 filhos. Numa noite só. Um banquete que os filhos estavam fazendo, uma festa, dá um vendaval, o telhado cai em cima dos filhos e os filhos morrem todos, os 10. Então, quando nós falamos de depressão, e dentro da palavra de Deus, nos mostra que a causa psicológica pode ser uma causa ligada à sua própria vida e uma causa ligada à sua família. Acontecimentos importantes passados na infância ou em qualquer fase do seu desenvolvimento. Algo que aconteceu no passado, traumas do passado, perdão que precisa ser liberado lá no passado para que você viva melhor, para que você tenha alegria, para que você tenha felicidade, porque senão não adianta. Eu já falei para a Pâmela, porque a maioria das pessoas sabem que a Pâmela passou por um processo de depressão. Mas são grilhões passados. O que são grilhões? Algemas, né, passadas que não são desvencilhadas, amarras que não são desamarradas. E o Senhor fala o que na Bíblia? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, eu olho para frente. O Senhor também fala, eis que faço nova todas as coisas. Então, quando você se encontra em um caso ali de depressão, não é o fim. Por mais que a sua alma dói, como a Isabela falou, a alma adoece, não é o fim. O Senhor dá a solução. O Senhor faz nova todas as coisas. O Senhor te renova fisicamente. O Senhor te dá motivos de alegria. O Senhor também te renova psicologicamente. O Senhor te dá um renovo dentro da sua própria vida. O Senhor te dá um renovo dentro da sua própria família. O que aconteceu com Jó? Perdeu animais, perdeu plantação, perdeu filhos, mas no final o Senhor o restitui. O Senhor o abençoa. O Senhor vê a persistência de Jó. E às vezes, não estou falando que é todas as vezes, não, nem estou falando que é Deus que manda isso, não. Mas muitas vezes Deus está lapidando a nossa fé. Deus está peneirando a nossa vida. É a mesma coisa, não sei se você já foi num garimpo, se você tem alguém da família que já mexeu com garimpo, já foi um garimpeiro. Meu avô, que já faleceu, o pai do meu pai, ele mexia, era invocado com garimpo ali nas regiões de São Simão, né? E ele achava pedrinhas minúsculas de diamante. Mas qual que é o primeiro passo? Vai para o rio, pega uma peneira grande, enfia ali na terra, ali, levanta aquelas pedras e vai peneirando ali. Primeiro processo é ali a peneira. Vai lavando. Às vezes Deus faz isso com a nossa vida para ver a nossa fé, para ver o nosso mover, para ver o nosso agir. Quantas vezes o anjo do Senhor, falou para Elias, Elias levanta, Elias come. Deus quer que nós nos levantemos, Deus quer que nós comemos daquele que em João 6 diz que é o pão da vida. Então lá no garimpo é peneirado. Ah, eu acho que isso aqui é um diamante, ou não, eu acho que isso aqui é uma pedrinha de ouro. Vai para um outro processo de tirar as impurezas. E aí começa o mover do Senhor, tirando as impurezas, nos colocando em novos horizontes. Amém? Outra causa, além da causa física, além da causa psicológica da própria vida ou familiar, é estresse demais. Perdas importantes. Um baque que você levou, alguém da família que morreu, como a irmã Isabel aqui compartilhou. Alguém que você perdeu, um ente querido que você gostava demais. Sua mãe, seu pai, um avô, uma avó, um filho. Estresse demais no trabalho, estresse demais dentro de casa, estresse demais no caso de pastores e líderes dentro da igreja. E a gente sabe que é bem conhecido esse estresse nessa vida pós-moderna que nós estamos. E o estresse em exagero, ele estimula o surgimento da depressão.
principalmente quando nós nos sentimos ameaçados ou quando somos afetados por perdas. Perdas de vidas, perdas na área financeira, né? Quantos aí, você já parou para pensar quantos perderam o emprego? Eu perdi o emprego. Estou vivendo pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, porque Deus é meu chefe aqui nesta terra, meu e da Pamela. Mas quantas famílias que perderam o emprego, que não tem como pagar aluguel, que não tem como pagar contas, que as contas estão vencidas, que a despensa está vazia. Você já parou para pensar como é a mente dessa pessoa? Como está a mente desta pessoa? O nível exagerado de estresse, o nível exagerado de frustração de um pai de família, de entender que não está dando conta de sustentar a sua casa, a sua família, e ele se cobra muito nisso. E às vezes isso vai resultar numa morte lastimável do suicídio. Nós temos também aqui, dentro das causas psicológicas, o desespero diante da impotência. O desespero de saber que não dá para fazer mais nada, que não tem como fazer mais nada, principalmente em relação à morte de alguém, que você não vai poder mais ver aquela pessoa viva, que não tem jeito mais de ver aquela pessoa com vida, ou em situações que você não consegue mudar o cenário, que você é impotente. Lá em Jó, capítulo 6, eu quero ler com você, Jó, capítulo 6, versículo 11, Jó se sente impotente. Olha o que Jó fala: por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Olha a tristeza que Jó estava, olha o sentimento de impotência. Outra coisa, irmãos, de causas psicológicas. Dentro da depressão, pensamentos negativos. A pessoa deprimida, ela já tem isso por si só. Que não consegue, que é incapaz, que não vai certo, que não resolve nada, que ninguém olha por ela, que ninguém se importa, que vai dar errado no final das contas. Esse sentimento, esses pensamentos negativos, os pensamentos de uma pessoa, muitas vezes, determinam o modo como ela se sente. Sabia que tem isso na Bíblia? O jeito que você pensa, as coisas que você pensa, determina quem você é, o modo que você é. Olha comigo Provérbios, o rei Salomão, no capítulo 23, e eu já estou encerrando. Provérbios capítulo 23, o versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, assim como você se imagina, assim você é. Os pensamentos que estão na sua alma, os pensamentos que você tem externado, o que você tem sido. De acordo com um psiquiatra, ele diz, o nome dele é Aaron Beck, ele diz que as pessoas deprimidas têm pensamentos negativos sobre o mundo e as experiências de vida sobre si mesmas e sobre o futuro. Não há perspectiva, mas Deus traz a perspectiva. Outra coisa da causa psicológica, uma ira que não foi tratada, uma briga que não foi tratada, uma discussão que não foi tratada, um ponto de vista antigo e amplamente aceito sugere que a depressão aparece quando há em nós sentimentos de ira guardados no coração, rancor, e se voltam contra a própria pessoa. Porque o rancor, a ira, corrói muito mais a própria pessoa do que a outra que você brigou e está irado com ela. Deve então ser por isso que somos exortados por Paulo. Depois você leia, não vai dar tempo, Efésios 4 e 26. Que nós não podemos sequer deixar passar um dia sequer a nossa ira sem resolver o problema com o outro. Não pode. Tá? E para terminar,
a última causa psicológica que eu falei lá no início do sermão, do estudo, que as pessoas atribuem quem está com depressão é quem está em pecado. Nem sempre. Mas uma das causas psicológicas da pessoa que está em depressão, principalmente se for um cristão, é pelo pecado e culpa. A pessoa se sente culpada. A pessoa faz algo errado diante do Senhor, algo errado diante da sua família, esconde, não confessa, se sente culpado e ele entra num quadro de depressão. Então eu quero falar para você, lê depois o Salmo 32, lê depois o Salmo 52. No 32 Davi fala, olha, enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos se envelheceram. Davi também diz no Salmo 52, se não me engano, no versículo 10, fala, Deus, sonda meu coração, vê se tem alguma coisa que não presta, cria em mim um coração puro, me renova. Então, finalizando a nossa live nesta noite, né? Falamos um pouquinho sobre o que é a depressão, quais as causas da depressão. Então, nós vemos que existem causas físicas, e a gente viu que existem as causas psicológicas. Dentro de causas psicológicas, nós descrevemos aqui várias. E por último, o pecado e a culpa. Com base em Romanos capítulo 4 e 25. Deixa eu ler para você. Romanos capítulo 4, versículo 25. Diz assim, nós cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões ou pecados, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós podemos então dizer, meu amado, você que está sofrendo de depressão, você que conhece alguém, não sabe às vezes nem como ajudar, e sofre junto, que a pessoa vai definhando. Mas pela palavra do Senhor, com base no que nós acabamos de ler do apóstolo Paulo em Romanos 4 e 25, podemos dizer que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Que o Senhor Jesus ressuscitou para limpar as nossas culpas. Mas quando a pessoa já está deprimida, ela precisa que alguém lhe diga isso. E é aqui então que entra psicólogos cristãos, psiquiatras, psicoterapeutas, e pessoas conselheiras cristãs, pastores, um amigo cristão de verdade, para poder levar uma palavra de ânimo e uma palavra de coragem. Amém? Que Deus possa ter falado conosco. E aí, ficou faltando um pedaço bom que eu quero trabalhar com vocês quinta-feira que vem. Quais são os efeitos da depressão? O que vai acontecer com a pessoa que passou pela depressão ou que está em depressão? Porque a gente viu o que é, as causas, e quinta-feira que vem, 7h45 da noite, a gente vai estudar ainda sobre respostas bíblicas, porque aqui tudo é biblicamente lido dentro da palavra do Senhor, falado, né? Quais são os efeitos da depressão? Que Deus possa te abençoar, nós vamos orar. Que Deus te dê um final de semana abençoado. Lembrando que domingo tem culto pela internet, né? Ainda não fisicamente, presencialmente, mas aqui nós estamos em espírito e em verdade adorando o Senhor. No mesmo horário, 7:45. Dá tempo de você se arrumar, dá tempo de você jantar antes, se você quiser, organizar e tirar um momento para sentar, para ir para um lugar só seu e cultuar o Senhor. Tá bom? Faça isso, que Deus possa abençoar. Um abraço ao Jaelso aí, né? Um abraço a todos que ouviram, todos que receberam essa palavra. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, meu Deus, Pai, nós te louvamos, agradecemos, Pai, por esse culto, agradecemos por esta noite, desta quinta-feira, hoje, dia 18. Que o Senhor abençoe cada família, abençoe cada vida, Pai, que recebeu esta palavra. Leve libertação para aqueles que estão vivendo dias em depressão, para aqueles que talvez estão vivendo anos em depressão. Que conheçam a Jesus, que conheçam assim como Elias ouviu o Senhor dizendo: vai, levanta, volta ao caminho. Se é necessário voltar, Pai, a um arrependimento,
que haja esta volta, que haja esse regresso. Pai, esteja nos curando, a nós todos, a todos que passam por tristeza, a todos que passam por angústia nesses dias de pandemia, nesses dias de tristeza que o mundo vive, de pessoas perdendo as suas vidas por conta de um vírus. Que o Senhor nos proteja do coronavírus. Que o Senhor nos faça, Pai, debaixo das tuas asas de proteção. Como, Pai, a Bíblia diz, como aquela galinha que quis, Pai, estar ajuntando os seus pintinhos. Que possamos permitir que o Senhor faça isso conosco. Nos liberta de todo mal, nos liberta de toda a aflição, de toda a doença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço ao pessoal aqui do Face da Pamela. Um abraço aos irmãos do Facebook da igreja. Se o pessoal do Facebook da Pamela quiser adicionar o Facebook da igreja, o nome é IDB Canápolis. ID de dado, B de beleza, Canápolis, tá bom? Adiciona lá, porque aí cada live que a gente for fazer, você vai ser avisado. Ao pessoal daqui, um forte abraço. Participa com a gente domingo, 7h45 da noite. Quinta-feira também, 7h45. Lembrando que quinta a gente continua esse assunto, os efeitos da depressão. Quais são os efeitos? O que acontece dentro da palavra do Senhor? O que acontece na vida daquele que vive uma vida depressiva? Que Deus te abençoe. Forte abraço. Depois eu coloco nos comentários aqui o link do YouTube. Quem não segue meu canal, segue lá, ativa o sininho. Jonatas com TH Freitas. Tá? Depois que eu colocar o link aqui, você entra lá e ativa lá, se inscreva para que você possa compartilhar este culto com aquelas pessoas que não têm o Facebook. 9h10. Que Deus te abençoe.